Brasileiros e brasileiras. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse aqui é meu canal, Calfani em cima do muro. Estou gravando direto, é a primeira e segunda parte. Se você está assistindo agora, essa é a segunda parte do vídeo que eu comecei. Dá para assistir somente esse? Tá, se quiser continuar, continua, depois assiste o outro. São uma coisa só, mas são uma continuação que eu só estou fazendo porque o primeiro vídeo ficou longo. E eu preciso terminar todo o conteúdo. Se você está aqui no Calfani 10, cara, se inscreve no Calfani em cima do muro. Por quê? Porque lá tem vídeos completos. Às vezes o vídeo que está aqui, lá eu vou editar, vou fazer um outro conteúdo. Eu vou complementar muitas das vezes. Esse canal é um backup, porque eu estou com medo de perder o canal principal. Então, sejam bem-vindos, deixa a curtida, deixa um comentário que é super, ultra... Curtida e comentário, cara, é triste dizer, mas é uma obrigação. Não tem jeito, não tem jeito. E compartilha no YouTube, no WhatsApp, principalmente. Às vezes tem alguém que se interessa pelo conteúdo e eu estou precisando muito crescer. E, principalmente, até pelo tema do vídeo, cara, comenta com aquele youtuber que você já segue, que você já assiste um vídeo, deixa lá, manda uma mensagem no inbox, qualquer coisa do tipo. Peço para eles assistirem isso aqui. Todos esses aí que eu vou falar, o que eu comentei anteriormente, principalmente o pessoal da esquerda, aliás, só o pessoal da esquerda, né? Todo mundo se diz resistência, né, cara? Então, todos eles, cara. Você vai lá, você pede para eles assistirem esse vídeo, até porque seria muito bom se alguém comentasse, para eu poder melhorar o conteúdo também. Vamos começar o vídeo, né, cara? Acho que já dei bastante recado. Vamos lá para o próximo tópico. Cara, esse aqui é muito importante. E que eu penso dessa forma, e eu acho que eu vejo esse comportamento refletido em toda a estrutura humana, cara. Eu acho que até de maneira evolutiva o ser humano aprendeu a seguir o líder, a procurar uma liderança, a querer uma liderança, a querer alguém que fale, que represente as coisas. Então, a direita tem uma liderança clara. Tem o seu conselheiro do rei, né, que é o Olavo de Carvalho, que, obviamente, por ser o conselheiro do rei, tem muita importância política. Game of Thrones, você lembra, né, cara? Dizem que quem governa, na verdade, é o conselheiro do rei. E o rei é o grande bufão. Tá. E quem seria o rei? Nando Moura, cara, sem questionável. Eu tô falando em nível de YouTube, senão eu teria que mudar o coisa por causa do Bolsonaro. Mas ali em nível de YouTube, eu tô falando que tem um cara que é o que dá a visão política das coisas, né? O CERN, que é o Olavo de Carvalho, e o rei, que é o grande líder, que é o Nando Moura. E você percebe que é uma liderança mesmo. É o cara que media conflitos, é o cara que fala pelos outros, é o cara que... Eu lembro quando o Boulos tentou processar o Rox, ele fez um vídeo falando, não se preocupe com isso não, cara. Eu vou te processar, mas aqui eu vou te dar assistência jurídica, vou fazer o A, vou fazer o B, ele não pode. Ou seja, o cara que assume a liderança para si e se torna o líder. Por isso tem mais inscritos. Obviamente, a gente sabe porque ele tem crescido também, utilizando as técnicas que utiliza, atacando todo mundo, tem muito tempo na internet. Mas a liderança, quando é percebida, ela é seguida. As pessoas costumam seguir o líder. E ele é o que a voz dele é que mais ressoa de todos eles. E eu percebo que alguns youtubers meio que mudaram o discurso quando o Nando Moura foi lá e criticou. E é até porque o Nando Moura é o que mais tem minions seguindo ele. Aquele cara que você sabe, falou do Nando Moura, vai chegar alguém na tua página e vai te metralhar. Isso é fato, né, cara? Te derrubar, te denunciar. Então, qual é o líder da esquerda? Quem é o líder dos youtubers de esquerda? Quem é o líder da resistência? Você consegue imaginar uma resistência sem liderança? Bom questionamento, não é? Vai ser mais difícil, porque como o nível da esquerda de maneira intelectual é muito mais elevado, quem eu leio para líder? Quem parece um líder? Assim de cara eu diria, por exemplo, temos conselheiros ali, nesse grupinho que eu falo, que a gente acaba sempre pensando numa pessoa um pouco mais velha, né? Aí a gente vai parar no Clayson, no professor Giraldelli, eles seriam conselheiros, não cabe a eles a liderança. Talvez o cerne político da coisa, uma consciência maior, uma voz de sabedoria e de vivência, porque já é uma vivência há mais tempo, uma vivência de mais tempo, né? Mas quem lideraria? Quem seria o Henri Bugalho? Que eu já falei no vídeo anterior que seria o Henri Bugalho, e hoje em dia eu fico dividido entre o Henri Bugalho ou o professor, o historiador. Não que sejam só eles, tipo assim, a gente sabe que tem... Porque a liderança não necessariamente tem a ver com os inscritos, né? Porque se você pensar por um inscrito, a Rural Estopa tem mais inscritos que esse pessoal, né, cara? Eu não sei quem da esquerda, assumidamente, lutando pela esquerda, tem mais inscritos. Normalmente a gente pensaria em quem tem mais inscrito ter a liderança. Nesse caso, eu acho que não.
aquele que melhor identifica a esquerda, mais briga e melhor ataca, principalmente melhor ataca, deveria ser uma liderança. Não que se chame de líder, mas que se entenda, entendeu? Como é que eu vou falar? Tacitamente? Não, mas que seja de maneira subjetiva você perceba uma liderança. Assim como o Nando Moura fala, ele não se diz que é o grande líder, mas basta o Coronel Olímpio fazer algo que é ele que vai lá apontar o dedo, que vai brigar, ó, é isso, a minha cartilha é essa, você vai ter que escrever dessa maneira, entendeu? Você representa não sei quem, você pegou meus votos, o cara que aponta o dedo. Eu só vejo o Carlitos dessa maneira. Eu vi o Henrique Bugalho e ainda vejo, mas eu vejo o Carlitos com essa predisposição a atacar. E nesse momento, atacar é igual a ganhar mais inscritos e trazer mais inscritos para esse movimento. Entendeu? É preciso que a gente cresça com um youtuber realmente de esquerda que tenha condições de acabar primeiro com o discurso que está sendo feito pela direita, por youtubers de direita, e também que possa fazer jorrar inscritos, assim como o Nando Moura faz. Ele que tem uma base muito grande, vira e mexe, ele está lambendo alguém aí, é o Spider, é não sei quem, tudo, e de repente o canal do cara começa a alavancar, é o Betinho, não sei quem. É perceptível. A gente vê, a gente sabia o que era o MBL quando brigava com o Nando Moura, falava do Bolsonaro, o que foi em outro momento, quando ele reatou, virou uma coisa só, prum, o cara subiu. Então, cara, eu acho que a esquerda precisa de liderança, porque eu não consigo entender uma resistência que não tem um líder. É só meu pensamento e é bom, seria legal que as pessoas se coçassem um pouquinho para pensar sobre isso. Continuando. Cara, agora eu vou falando aqui, dando dicas, né? Aí vocês acham, se eu não estou sendo humilde com qualquer coisa, gente, eu aceito crítica, hein? Diversificar para a cultura pop. Por quê? Porque, cara, a direita faz isso sem pena nenhuma, cara. Eles falam de pautas das mais diversas possíveis, entendeu? Mesmo esse pessoal que fala mais de política, vira e mexe, eles estão falando alguma coisa diferenciada. E a direita te oferece conteúdo de tudo quanto é tipo que você quiser, eles vão te oferecer algum conteúdo, entendeu? Se quer ler história, tem gente que faz revisionismo histórico. Se quer humor, vai ter gente que faz humor, entendeu? E a cultura pop, eles falam de cultura pop, do que precisar, entendeu? Morreu o Stan Lee, vamos falar do Stan Lee, entendeu? E nesse aspecto, eu acho que ali daria para crescer bastante, entendeu? Todos os youtubers falando não só de política, sempre deixando ali aquele fundo de política, mas utilizando a estratégia do hipócrita. Falando de outras coisas. Vou dar um tema aqui, por exemplo. Jon Snow é comunista? Porra, o cara que vai ler isso aí, e como alguns youtubers já têm uma certa quantidade de inscritos, isso vai extravasar para outras pessoas que gostam de Game of Thrones, ou que ficaram confusos, ou alguém de direito vai olhar, porra, como assim Jon Snow é comunista? E vão clicar para ver. E dentro disso você consegue desenvolver um conteúdo e sair um pouquinho daquela mesmice de só política e só ataque ao Bolsonaro. Porque vai chegar no momento que a esquerda vai chegar no ápice do que é possível crescer com política, ou seja, todo mundo que é de esfera de esquerda ou de centro-esquerda está aqui, entendeu? Sendo que a direita ela tem quase todo mundo que é da esfera da direita ou centro-direita, só que ela tem um monte de gente que não tem esfera nenhuma, vai lá para o entretenimento. E esse grande gente que não tem esfera nenhuma, que não se identifica de maneira visceral, cara, eles contam pra cacete. Eles são os grandes milhões. Eles são aquele pessoal que conseguiu eleger o Bolsonaro. E fanático pelo Bolsonaro deve ter uns 10, 15 milhões, pessoal mais louco. Eu conheço e cruzo com pessoas hoje no dia a dia que eu tenho essa curiosidade, e tu vê que tem gente que gosta de política, o que entende a importância, o que está meio revoltado, que votou e o cara fala assim, pô, porque eu queria tirar o PT, cara, não dava mais, eu acho que o Bolsonaro fazia... E tu via que o cara não entendia o que o Bolsonaro falava, não se preocupou em conhecer o que significava o Bolsonaro, mas mesmo assim ele deu o voto. E eu já vi isso acontecer diversas vezes, pessoas que não estão nessa prática política, não tem esse gosto. E a gente sabe que o brasileiro é despolitizado, é analfabeto funcional, nós sabemos disso. A esquerda sabe disso muito bem, a esquerda é muito intelectual nesse aspecto. Então, tipo, a direita não tem pena de pegar esse pessoal. A esquerda também tem que fazer conteúdo que seja vendável, vendível, como é que se fala? Alguém me corrige aí. Tem que fazer esse conteúdo para que mais pessoas possam assistir. Cara, eu tô olhando aqui a imagem, parece que a imagem está escurecendo, não sei se eu calibrei direito. Se vocês não se incomodarem, né, cara? Tudo bem, mas deixa eu continuar aqui.
Aí diversificar, entendeu? Ah, sei lá, o marxismo cultural do Star Wars. Porra, esse é o tipo de coisa que tu fala assim, cara, não tem nada a ver, mas pode ter muito a ver, o que eu falei, é atrair novos públicos, conseguir falar de uma pauta, conseguir colocar boas ideias e reflexões na cabeça das pessoas. E atrair gente, tanto que está sem espectro político, porque o pessoal da esquerda já faz isso naturalmente, mas atrai gente que está neutra e pessoas da direita que não são tão radicais, que quando olharem vão falar, opa, porque todo youtuber que está me vendo, cara, se é que você é youtuber, tal, mas todo youtuber que está me vendo sabe que tem alguém na sua página, mesmo sendo de esquerda, alguém que é de direita que está lá assistindo. Você que é youtuber assiste algumas páginas de direita. E algumas páginas de direita que você assiste de boa, sem se estressar. Por exemplo, o Ideias Radicais. Eu acho que dá para assistir. Entendeu? É um cara que eu não concordo com tudo, mas tá aí, legal. Se dane que ele é da direita. Tem coisas interessantes para você pegar um contraponto. Eu assisto, por exemplo, o Joel, que é comentarista da Jovem Pan. Consigo todo mundo assistir. Pô, bons comentários, cara. É um cara bem racional naquilo que fala. Embora eu acho que ele vai mais para a direita, entendeu? Acho que você jogou ele muito para a direita. Mas vale muito a pena assistir. Então é o que eu falei. Quando você consegue esse público, esse pode para a esquerda sem nenhum problema, porque eles não têm esse tipo de preconceito. Basta que o conteúdo que você faça também seja vendável. Ou vendível, não sei. Então, é isso, diversificar. E eu falei Game of Thrones porque eu posso garantir para vocês, gente, quem tiver conteúdo do Game of Thrones ano que vem vai bombar no YouTube. Bombar. Vamos lá. Cara, essa aqui é uma ideia. E quem já faz isso é o Cauê Moura. Mas será que vocês não poderiam ou não conseguiriam entrevistar os grandes youtubers? Ou se já estão pensando nisso, talvez essa ideia, não sei se vocês já têm, ou já vão fazer. Mas o Henrique poderia muito bem chamar para conversa a Nilce, o Leon, entendeu? E automaticamente criando um vínculo e crescendo views. Porque aqui esse pessoal da Nilce do Leon tem muitos inscritos. Então, cara, nada mais justo do que você ter uma troca aí. E eu acho que eles não negariam de jeito nenhum. Tipo assim, 15 minutos, meia hora, anuncia com alguma antecedência, os outros YouTubers falam sobre o evento. Pô, cara, a gente consegue fazer isso bombar e aumentar os inscritos. A gente precisa, nesse momento, aumentar os inscritos de quem está fazendo um trabalho mais voltado para a política. E para qualquer um youtuber, tipo assim, como o Carleto fez, chamando a filha do Olavo de Carvalho, que eu acho que também já falou com ele, não lembro. Mas falou com o Carleto agora, cara, excepcional, isso é excepcional, entendeu? Fazer entrevista com pessoas que já vão atrair um certo público. Nesse caso agora, é específico com youtubers maiores, principalmente desses que sofrem um grande ataque. E chegar até fazer coisas como tentar o absurdo. Tenta fazer uma entrevista com a Anitta. Não sei. Alguém que sofra ataque recorrente, tipo Pablo Vittar, do público do Nando Moura, do público não sei quem, faça uma hashtag no Twitter, o pessoal começa a botar uma pilha, vai chegar no artista. Será que eles querem se expor 15 minutos, 10 minutos? Quantos artistas da Globo estão revoltadíssimos com a situação, não gostariam de dar uma moral nesse momento? Entendeu? Dá para dar uma espetadinha, porque, infelizmente ou felizmente pra gente, muita gente foi atacada pelo Nando Moura, muita gente foi atacada pelos bolsominions. E gente gigantesca. Imagina um público de pessoas que gostam do Bruno Galhaço e que vem ele ser espancado nas redes sociais. Será que não dá para conseguir alguma coisa? Eu acho que dá. Já tem um público que já está predisposto. Pô, de Bolsonaro eu não gosto. Mas ele está no meio, está naquela grande esfera. Puxa esse pessoal pra gente. Entendeu? Só uma dica. Então vamos lá. Outra. Cara, essa é para os youtubers grandes, e meio que eu já falei. É que os youtubers grandes, como eu falei, Cauê Moura, PC Siqueira, que já começou a fazer e tal, o Anísio, o Leon, o Nostalgia, o Felipe Neto, tem mais outros. É que a minha memória tá focada nesses aí. Cara, pô, Felipe Neto não tem problema nenhum ele dedicar 15 segundos do canal dele, cara. 15 segundos do canal dele para falar de um youtuber médio. Daqueles que, se crescerem, vai ficar difícil para a direita. A gente tem muito youtuber com conteúdo surreal, que consegue se comunicar muito bem, e vai ficar difícil para a direita. É só esse recado. Tipo assim, eu acho que é uma obrigação de vocês. Porque muita gente tem canais grandes, mas que não são canais necessariamente voltados para a política. O público é muito diversificado. Então, talvez você não consiga atacar. Cara, mas fornece munição.
manda inscritos para lá, escolhe um desses canais apenas, para essa semana mandando um Twitter falando, gente, vai lá ver esse vídeo, linka o vídeo, linka vídeos, tipo o Meteoro Brasil fez com o Henrique, linka o vídeo, ou seja, pega um pedaço do vídeo de alguém, coloca dentro de um vídeo seu, olha, vê essa mensagem, pô, que legal, isso vai atrair mais inscritos. O Nando Moura faz isso sem pena, às vezes ele coloca um documentário dentro do vídeo dele, ou seja, as pessoas vão lá, clicam para ver o vídeo, e de repente tem um documentário, independente da qualidade do documentário. Mas isso faz crescer, entendeu? Consolida, dá informações, dá para fazer isso, e a esquerda também tem esse caminho, e não necessariamente quem é esquerda, e nesses paradigmas tem que quebrar. Quem está ali no meio, ou quem só está contra esse absurdo que ocorre no governo, e esses youtubers que estão destruindo a cultura, a história, que estão atacando os outros, criando ódio, as pessoas que se opõem a isso, cara, nesse momento, a gente tem pessoas que estão preparadas para receber esse ataque. Só que elas são pequenas demais para reagir. E se a gente não, se você, Leon, Nilson, se vocês não fizerem um vídeo falando desse pessoal, cara, é triste dizer, mas a dívida tende a aumentar exponencialmente. Quando o Bolsonaro assumir e usar toda a máquina do Poder Executivo para crescer esses canais, esses aqui não têm pudor nenhum de usar a técnica que for de manipulação, de técnica de grupo, da falácia que for de verdades ou mentiras, para crescer o seu público. Eles vão arrebatar milhões de pessoas quando começarem a receber propaganda do Bolsonaro. Pode ter certeza. Então, eu acho que é uma obrigação para quem não quer ver esse absurdo acontecer, cara, ajudar quem está precisando crescer. Já tem conteúdo, só que não tem ainda a voz. Isso vocês podem fornecer. Deixa eu ver aqui. Gente, olha só. Essa aí é para os menores e maiores e tal. É que eles promovessem mais canais que têm algum potencial de crescimento, cara. Isso acontece espalhado pelo YouTube em diversos cantos. Aconteceu na direita com o Diego Rox. Era um canal que eu acho que foi o maior achado da direita. Essa é a minha opinião. Eu tinha comentado no primeiro vídeo. Porque era negro, vamos botar assim. É um cara que todo vídeo, cara, fala da história pobre que conseguiu, tal, tipo, cria um vínculo com as pessoas e tal. Tem uma certa ironia. É um cara que tem um discurso fácil de ser entendido, ele não se vende como intelectual, o que faz com que todo mundo queira comprar, entendeu? Tem uma ofensiva muito forte, então é um cara que chama muito atenção, ou seja, vira um potencial nele, o Nando Moura foi lá e cresceu. O Nando Moura que eu falo é toda direita que se lambia naquela época. E vendeu ele descaradamente. E como vendeu bastante, o produto virou, foi lá em seu top. Ou seja, muitas das vezes eu pego no Facebook, eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu vejo que o Rox, ele alcançou públicos que o Nando Moura não alcança mesmo. Muita gente de idade, pessoas de 30, 40, 50 anos, postando vídeos do Rox no Facebook. Porque talvez os adolescentes gostem mais do Nando Moura, mas o Rox consegue chegar no trabalhador, não sei, eu acho com mais facilidade do que o Nando Moura. E a esquerda tem que começar a fazer isso, cara. Tem muita gente que tem potencial, ou seja, você vê, cara, esse canal é bom, mas esse canal é pequeno. Porra, o problema é que ele é pequeno. Então, se não adianta você chegar lá e falar, continua, e eu não estou falando que isso seja ruim, eu estou falando para aquilo que, para o pragmatismo da coisa, funciona melhor. Quando você chegar lá e falar, você dá um apoio, você falar que é legal o trabalho dele, que continue, porque isso é um puta incentivo moral. Um puto incentivo moral. Só que para a prática, valeria muito mais você pegar, fazer um vídeo e dedicar um tempo do seu vídeo para vender. Pega lá nas suas referências, deixa uma referência bem clara, gente. É a referência que está aqui no meu vídeo. Clica aqui, vai lá, se inscreva, que é o melhor canal. É um canal que está fazendo diferença, é um canal que está fazendo isso. Pega aquele vídeo legal que você sabe que, pô, esse vídeo merecia ter mais views. E lambe aquele youtuber, independente do tamanho que ele aparente ter. Obviamente eu estou falando de mim, porra, se eu falar que isso não, eu sei idiotice, porque eu não estou fazendo canal para ser hipócrita, isso pode me afetar positivamente, mas é que eu vejo conteúdos de muita qualidade em outros canais e gente que teria um potencial fodido para crescer. Por exemplo, o canal da Palhaça, que eu não vejo ela como uma esquerda, assim, mas o conteúdo dela seria consumido por mais gente. É porque ela é pequena, mas seria consumido sem dúvida nenhuma por mais gente. Sem dúvida nenhuma. Outro canal, Cidadão X. Tirando a parte conspiracionista que está em torno do Cidadão X, mas que atrai muita gente, ele é um cara que mais bate no Bolsonaro e no governo Bolsonaro.
vão assistir os vídeos para entender o que eu estou falando. E não é um cara idiota, não, é um cara muito inteligente. Mereceria? Pô, é um cara que tem um potencial fodido de crescimento, só que é pequeno. Outro canal, ultra controverso, Lívia Zarutti. Pô, cara, mas a Lívia Zarutti, independente das polêmicas que ela faz, é o que eu falei, são formas diferentes de pensar que eu não concordo com muita coisa. Mas batendo no Bolsonaro, essa mulher tá um monstro. Por quê? Porque ela tem um deboche de maneira natural. Ela fala de uma maneira que as pessoas que causa certo humor. Causa o ridículo nas pessoas que ela questiona, entendeu? E as pessoas gostam. É treta, e treta faz sucesso. Então, obviamente, todo mundo que você vai lá, você cresce o cara, o cara pode, fez isso, mas agora tá fazendo A ou B. Eu falei, gente, errar humano. Errar humano. Você pode realmente dar uma moral para alguém e o cara não ser o canal que você achou que ia ser. Mas, pela causa que ele está lutando nesse momento, que é muito maior, é importante que pense em YouTubes menores. E para o YouTube, que é gigantesco, pense no pessoal que está ficando médio ali, que está no meio da tabela, que está começando a crescer, com 30, 40, 50, às vezes 200 mil pessoas, mas que se tivesse um crescimento maior, o negócio é ficar doído para aquele outro lado, é muito bom. É muito bom, não necessariamente que seja de esquerda. Como já disse, eu, por exemplo, não me considero de esquerda. Não me considero. Eu não tenho pena de fazer críticas à esquerda. Só que na situação atual, até pelo contraponto que eu faço à extrema-direita, aquilo que está sendo representado no governo, em um contraponto muito forte, entendeu? É interessante, por exemplo, aquilo que eu falo para a esquerda. E continuando, independente disso parecer que eu estou me vendendo, eu acho que é interessante pensar no assunto. Cara, divulgar canais que fazem conteúdos diferentes, mas que tem um viés muito bem definido. Tipo, a Madafoca. Cara, a Madafoca é um canal de humor. E, cara, com humor você vende muito. Você amplia muito a sua imagem. O humor é o que é consumido por qualquer pessoa. Todo mundo gosta de humor. Então, por que não divulgar? Já tem uns 400 mil inscritos, mas é aquele tipo de humor, que são coisas rápidas, assim, o cara pega, morre de rir e tal. E se ele não for uma pessoa muito politizada, ele nem percebe a mensagem que ele recebeu, que estava lá. E politiza, não estou falando que manipula. Nada disso que eu estou falando de manipulação. Eu estou falando de conscientização. Gente que está preocupada com a verdade. Enquanto a gente está tendo uma narrativa que é baseada em mentiras e distorções. Eu não estou falando de manipulação. Estou falando que o humor abre portas que de outra forma a gente não consegue. Deixa eu ver aqui. O Greg News. Greg News já tem uma certa fama, até porque o Gregório é bem conhecido, mas poderia ter muito mais gente. O Greg News facilmente, se tivesse 2, 3 milhões de pessoas aí nos inscritos, ele ia fazer um puta de um estrago. É um canal muito legal para você correr atrás. Justificando, cara, ao meu ver, é o MBL da esquerda. É o MBL da esquerda. Só que com preocupações técnicas de manter a verdade, coisa que o MBL não tem, por isso o MBL é gigante e o Justificando é muito pequeno. Se você não conhece o Justificando, você começa a assistir e fala assim, caralho, cara, que potencial que esses caras teriam. Que potencial, mas, ninguém conhece. Se você crescer ali, caralho, cara, iam fazer um puta de um estrago nessa bagunça que estão fazendo no nosso governo. Um estrago. Então, eu acho que eu já falei praticamente tudo. Isso aqui é só uma dica que eu acho que a esquerda deveria fazer mais. É seguir o que está sendo falado. Surfar na onda do em alta. Entendeu? Descaradamente. Fala de política, mas fala do que está em alta. Entendeu? Você chega lá e vê aquela aba, sei lá, agora tá Ariana Grande. Eu nem sei sobre o que é esse clipe, mas, é interessante. Se você sabe que aquilo está em alta e vai chamar a atenção, tem alguma coisa, algo que possa ser falado desse conteúdo, sei lá, consumismo, falar sobre Marx, falar sobre a alienação, falar sobre a maneira como a mulher está sendo sexualizada, não sei. Qualquer coisa que você possa agregar a mais é interessante. E se você fizer esse vídeo nesse momento que aquilo está em alta, o seu vídeo tende a ter mais views, nós já sabemos disso, e, obviamente, mais pessoas que não necessariamente estão pensando em política vão cair lá. E, às vezes, caindo no seu canal, cara, você vai, crescendo.
E eu tô falando na Ariana, mas tem vários, tipo assim, não necessariamente precisa ser esse. Mas tem um aqui que, por exemplo, não está sendo falado, eu não vi ninguém da esquerda falando agora, e que está aqui em alta. Bolsonaro descobre e ignora Zezé de Camargo e Luciano. Pô, dá para fazer um videozinho maneiro sobre isso, sem dúvida nenhuma. Por quê? Por que estão abandonando? Descobriram alguma coisa? Estão vendo? Embora pareça que é oportunismo, tipo treta e tal, mas é dessa forma que se consegue atrair mais pessoas. A direita não tem pudor em usar todas as técnicas possíveis e conhecidas de manipulação. Todas. Eu não estou falando que a esquerda tem que manipular, que os youtubers que são contrários, não são de esquerda, mas são contrários a esse absurdo que está acontecendo, têm que manipular pessoas. Mas é importante que a gente se conscientize que assim como a gente tem que seguir as regras do jogo do youtuber, é regra do jogo atrair mais pessoas. E você não está fazendo nada de mal, nada imoral, dando conteúdo que elas já estão propensas a aceitar. Não tem nenhum problema nisso. Se você não utilizar de mentiras, se você não distorcer, se você não fizer nenhum sofisma referente a isso, não tem problema nenhum. É você dar algo em que as pessoas estão procurando. E nessa daí, a esquerda, a resistência, vai se fortalecer. Então, terminando aqui o vídeo, foi a parte 2. Agradeço a quem teve coragem e capacidade de ouvir até aqui. Pode me xingar, encher de as críticas que forem, mas se vocês gostarem de qualquer reflexão que eu fiz, gente, compartilha. Mostra principalmente para aquele seu youtuber que você assiste. Entendeu? Fala alguma coisa bem séria. Pô, não é só assiste isso aqui, porque ele não vai assistir. Ele recebe muita coisa desse tipo. Mas, gente, olha só, esse cara tentou estruturar, tentou dar dicas de como realmente lutar contra esse crescimento anormal da direita. Alguma coisa que realmente chame a atenção dele. Dependendo de quem for a pessoa que falar com eles, eles vão ouvir. E eu não estou falando que vão seguir, mas é mais um norte para a gente começar a parar com esse negócio da esquerda falar para a esquerda. Isso aconteceu com o PT, que em algum momento se fechou, entendeu? Perdeu a eleição, porque em algum momento ele se esqueceu do público real dele, as coisas foram mudando e ele não foi se atualizando. Então eu acho que os youtubers da esquerda têm que pensar no público mercadológico como um todo. Nem todo mundo é de esquerda, nem todo mundo vai gostar de política, ou vai ligar para a política. Mas é interessante que esse cara, se não vai se politizar, ele pelo menos se conscientize do que não é correto, do que não é verdade. Isso já vai ser o suficiente. Até a próxima, me dá uma bola, curte, compartilha e fui!